Antes mesmo de qualquer espada ser levantada ou de qualquer território ser conquistado, algo extraordinário já havia sido declarado por Deus a Josué. Em Josué capítulo 1, versículos 2 e 3, o Senhor usa duas formas do verbo dar que revelam um mistério poderoso sobre como o céu enxerga as promessas. Em um primeiro momento, Deus afirma que dará a terra, indicando um processo em andamento, algo que ainda precisaria ser vivido passo a passo. Somente a região da Transjordânia estava ocupada. O restante da terra prometida permanecia diante deles como desafio, obstáculo e missão. Mas em seguida, o texto original em hebraico muda de tom e utiliza o verbo na forma perfeita, deixando claro que para Deus, aquilo que ainda não havia sido tomado já estava espiritualmente concedido. Essa construção é chamada de perfeito profético e comunica uma certeza tão absoluta que o futuro é tratado como passado consumado. O Criador não fala do que pode dar, mas do que já concedeu, mesmo que os olhos humanos ainda vejam muros, gigantes e batalhas por vir. Outro detalhe impressionante está nas palavras usadas pelo próprio Deus ao se dirigir ao povo. O versículo 3 utiliza termos no plural. Puserem e vocês, mostrando que a herança não se limitava à liderança de Josué. Cada homem, cada família, cada tribo estava incluída no decreto divino. A promessa havia sido iniciada na geração anterior, quando Moisés ouviu do Senhor a mesma declaração. Isso confirma que Deus não abandona processos pela metade. Ele apenas muda instrumentos, mas mantém intacto o propósito. A repetição estratégica do termo hebraico kol, traduzido como todo, toda ou todos, reforça a completude necessária para que o plano fosse cumprido. Nada poderia ser parcial, frágil ou improvisado. O sucesso dependeria de uma sincronia perfeita entre Deus, Josué e cada membro do povo. A promessa estava garantida nos céus, mas precisava ser apropriada na terra. Somente a obediência, a unidade e a fidelidade permitiriam transformar promessa declarada em promessa conquistada. Quando se lê Josué capítulo 1, versículos 4 a 6, em conexão com Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, surge o significado profundo de ser herdeiro. A terra ainda era promessa, mas Deus já a chamava de herança. Uma herança não é algo conquistado por força, mas recebido por direito garantido pela palavra de quem a concede. As promessas não têm poder mágico, não possuem autonomia para se concretizar sozinhas. Quem garante o cumprimento é o próprio autor delas. A declaração "Estarei com você" em Josué, capítulo 1, versículo 5, é a âncora da realização. A presença de Deus não era um acessório emocional. Era a diferença entre destino e fracasso. Sem ela, Israel seria apenas mais uma nação territorialmente ambiciosa, sem identidade, sem missão, sem propósito especial. Êxodo capítulo 33, versículos 12 a 16, registra que Moisés entendia essa verdade. Sem a presença do Senhor não havia conquista, distinção, nem futuro. A herança não era apenas terra, era a garantia de caminhar com o dono dela. A mesma realidade atravessa os séculos e alcança a vida de todos os que creem hoje. Ser herdeiro das promessas significa viver com a certeza de que aquilo que Deus declarou já está decretado no céu, mesmo que os pés ainda não tenham pisado no território da conquista. A segurança não está na ausência de obstáculos, mas na presença daquele que declarou: "Eu estarei com vocês todos os dias", em Mateus capítulo 28, versículo 20. Essa palavra ecoa o mesmo padrão estabelecido com Josué. A herança não depende de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade daquele que prometeu. Quando Deus fala, o futuro deixa de ser possibilidade e passa a ser certeza decretada. A promessa não é fantasia motivacional, é herança protegida pela presença.
O povo de Israel caminhou com essa garantia, não porque tinha mapas, estratégias militares ou experiência em guerras, mas porque carregava a palavra daquele que transforma promessas em realidade antes mesmo da primeira batalha começar.